Meus queridos, minhas queridas, boa tarde. Meu nome é Luiz Henrique. Estou aqui hoje, né, inaugurando essa primeira etapa do núcleo jurídico da Abrazel, tendo convidados na primeira linha de doutora Letícia, doutora Amanda. Estão aqui conosco iniciando essa série de discussões que a gente pretende fazer através do núcleo jurídico da Abrazel e trazendo esse tema extremamente atual e agora relevante em função de tempo e de decisões tão importantes que atingiram aí quase 500 mil de empresas no Brasil afora, que é o termo de exclusão do Simples Nacional. E nós vamos discutir um pouco esse assunto aqui hoje, aprofundar essas questões e até mesmo avançar um pouco na discussão de se vale mesmo a pena o Simples Nacional, ou seja, é um bate-papo mais ampliado, voltado, provocado, obviamente, por essas circunstâncias de momento da decisão sobre o Simples Nacional do ano que vem, mas também já aproveitando para aprofundar um pouco esse tema e trazê-los. É um prazer muito grande receber aqui a todos e, na verdade, é um grande bate-papo, fiquem à vontade, podem fazer as intervenções através do chat ou através também, se quiser, de viva voz, nos chamar, e a gente vai concentrar, bater um papo e ao final dessa apresentação a gente abre para espaço mais para conversas e os diálogos. Com a licença de vocês, para dar início, eu gostaria só apenas de trazer algumas questões que eu acho que são importantes para que a gente possa contextualizar essa ação, trazendo sempre que a gente traz em parceria com a doutora Letícia, doutora Amanda, no Núcleo Jurídico da Abrazel, um pouco dessa visão empreendedora, que a gente chama de advocacia estratégica, que é essa análise de entendimento da parte objetiva, prática das decisões que precisam ser tomadas pelos empreendedores no seu dia a dia. E, é bem verdade, todos viveram, no início de setembro, foi colocado, se não me falha a memória, no dia 9 de setembro, as cartas, os termos de exclusão enviados pela Receita Federal, informando que se até 30 dias não houvesse a regularização dos débitos em adébitos, os débitos em abertos apontados naquele termo, que haveria a exclusão, a possibilidade de exclusão do Simples Nacional para o ano de 2022. Esses prazos já estão esgotados, na sua maioria. Claro que as contagens de prazo elas se começam a partir do momento da ciência daquele fato, mas a maioria receberam através também, não só através do domicílio eletrônico, mas também através de carta, e tem a circunstância de que após 45 dias vale o prazo, independente de ter acessado ou não o processo. E aí veio aquela discussão, todos estão na aguardo do chamado novo refis, que na verdade ele tem o batismo do HELP, apesar de já ter as situações das transações tributárias em vigência que possibilitam essa situação, mas eu queria trazer nesse primeiro instante esse horizonte mais aberto. Então, o que é que acontece com esse termo de exclusão que tem agora? Então, caso não tendo sido atingido nenhum tipo de possibilidade de regularização junto ao fisco, a situação da empresa, ela estará excluída do Simples para o ano do exercício de 2022. Até 31 de dezembro desse ano, ela permanecerá no Simples Nacional, da mesma forma como ela está hoje. Então, essa exclusão ela passa a ter validade a partir do exercício do ano de 2022. E aí vem uma outra informação importante. É possível até durante o janeiro de 2022 fazer a regularização desses débitos e a regularização junto à Receita Federal e pedir reenquadramento da empresa para que ela retorne ao Simples Nacional, já retrocedendo e valendo-se a partir de 1º de janeiro do ano que vem, de 2022. Porque há sempre uma distorção muito grande, ouvi por parte de muitos o desespero nesse sentido de já estarem fora, que já seria imediatamente. Então, é importante clarear esse universo, porque a partir daí nós temos esse horizonte de discussão que a gente está trazendo aqui hoje, de qual a melhor opção a se tratar e qual a melhor maneira de fazer a gestão desse passivo e, obviamente, da gestão tributária dessa empresa a partir do ano de 2022. A partir daí, nós vamos estar discutindo maiores horizontes,
e eu queria passar isso para a doutora Letícia, para a doutora Amanda, e a partir disso a gente vai batendo um papo, discutindo, e vai fazendo as intervenções necessárias, e agradecendo a participação de cada um de vocês, e mais uma vez, doutora Letícia, doutora Amanda, é um prazer recebê-las aqui, e que fico muito feliz que a gente tenha a oportunidade de levar aos nossos associados parcerias na magnitude da expressão de vocês aqui conosco, para que a gente tenha aí sempre o melhor serviço ao nosso associado. Sejam bem-vindas e vamos em frente. Boa tarde a todos, obrigada, Luiz Henrique, é sempre um prazer estar aqui, podendo compartilhar, debater alguns temas importantes aqui, que são fundamentais, né, para que as empresas se mantenham ativas, se mantenham competitivas, e para nós é um prazer poder passar aqui algumas estratégias que nós temos conseguido com êxito auxiliar os nossos clientes, muitos deles também já associados à Brasel. E antes da gente começar, e eu vou me apresentar um pouquinho, vou falar para a Amanda também se apresentar, eu queria ouvir de vocês, Luiz, eu quero só pedir uma licença para cumprimentar alguns alunos meus, que eu sei que tem alguns alunos, eu convidei alguns alunos para estarem aqui também, aprendendo e compartilhando também um pouquinho, mas eu gostaria que vocês colocassem no chat qual é a maior dificuldade de vocês hoje, né? Não sei se temos aqui, se são todos empresários, se temos contadores. Então, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, estamos num grupo pequeno e como o Luiz Henrique bem disse ali, a gente vai fazer um bate-papo. Claro que trouxemos aqui algumas informações importantes que gostaríamos de compartilhar com vocês, mas é bom que a gente se conheça. Enquanto vocês colocam aí no chat para a gente se conhecendo um pouquinho melhor, eu gostaria de me apresentar. Como o Luiz Henrique falou, meu nome é Letícia Amaral, eu atuo como tributarista há 17 anos, tenho 2 escritórios, sou sócia de 2 escritórios, a Adeude Amaral Advocacia Empresarial, de onde estou falando, e de onde a Amanda também é minha colega aqui, colega de dia a dia, Amanda é associada aqui do escritório. Também sou vice-presidente do IBPT, do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, sou fundadora do IBPT Educação, que é a área acadêmica de formação de tributaristas dentro do IBPT, de onde eu tive a honra e privilégio de conhecer o Luiz Henrique, que foi meu aluno durante um longo período aí. E para mim é um prazer imenso aqui trazer um pouquinho do que temos ouvido, das dores que os nossos clientes têm nos trazido e de algumas estratégias com êxito que temos adotado com esses clientes para que eles realmente permaneçam no Simples Nacional em 2022. Antes de avançarmos, eu gostaria que a doutora Amanda também se apresentasse brevemente, porque ao longo da apresentação a gente vai compartilhando aqui um pouco, eu vou falar um pouco ela, um pouco o Luiz Henrique, a gente quer que seja um bate-papo bem descontraído. Então, doutora Amanda, se puder abrir aí o seu áudio para brevemente se apresentar para o pessoal. Oi, pessoal, boa tarde. Me chamo Amanda, sou advogada também há 9 anos na área tributária, quase 10. Ano que vem a gente completa a primeira década aí atuando no tributário. E não atuei apenas na advocacia, mas nos últimos anos ali eu dediquei minha atuação à parte contábil também. Então, foi nesse momento que eu tive mais contato ali com as empresas, não só do Simples Nacional, mas em grande maioria também, que desejam gerir o passivo tributário delas, então a gente começou a desenvolver muitos projetos nesse sentido. Então, esse bate-papo hoje, a gente vai trazer muito dessa vivência, tanto minha como a da doutora Letícia também, que já tem vasta experiência tributária, e o que a gente tem visto aí, que pode auxiliar as empresas, que pode trazer soluções tributárias. Vai ser um bate-papo bem legal, a gente espera trazer várias soluções ali para quem está com a gente hoje, tá bom? Então, para a gente seguir, se vocês puderem colocar no chat, pode ser, fique à vontade, tá? O nosso intuito aqui é auxiliá-los mesmo, então se vocês puderem colocar um pouquinho qual que é a realidade de vocês hoje, dificuldades, ou o que vocês esperam aqui, porque aí a gente pode ir conduzindo a nossa apresentação para que ela fique mais adequada possível para atender os anseios de vocês, tá? Então, fiquem bem à vontade.
E caso vá surgindo dúvida, a gente vai acompanhando aqui pelo chat também, a gente vai respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, depois a gente vai compartilhar, o Luiz Henrique pode compartilhar com vocês a apresentação, até para vocês também terem um pouquinho mais de informações a nosso respeito. Aqui dentro da Deu de Amaral Advocacia Empresarial, tem a doutora Gislaine, que é minha sócia. Hoje ela não está aqui conosco. Ela é advogada na área empresarial, também atende toda a parte contratual, societária, estratégias aqui dos nossos clientes. Então, primeiro ponto que a gente gostaria de deixar bem claro é que nós sabemos que para todo empresário gerir aí as questões tributárias, que muitas vezes estão fora, né, da aba de conhecimento, e pelo fato de serem muito complexas, e por mais que a gente esteja falando de Simples Nacional, ele só é simples no nome, porque toda a legislação, todo o regramento tem muitas peculiaridades que nem sempre são passíveis, né, e são fáceis de gerir no dia a dia. Além disso, nós estamos aí tentando sair de uma pandemia, né, não saímos ainda, estamos agora que as coisas estão, parece que começando a normalizar, os negócios estão começando a crescer novamente, mas nós tivemos aí mais de 12 meses de muitas dificuldades, principalmente no setor de bares e restaurantes, que por conta da pandemia teve que ficar com as suas portas fechadas, então muitos tiveram aí uma queda drástica de faturamento, muitos tiveram que reduzir a sua equipe de colaboradores, e a gente sabe que, por conta disso, muitos acabaram contraindo dívidas tributárias. E a grande maioria dos bares e restaurantes, não só na Bahia, mas no Brasil todo, estão enquadrados no regime do Simples Nacional. Então, a gente sabe das dificuldades que foram enfrentadas aí nesses últimos 12 meses, mais de 12 meses, já está caminhando para 18 meses de pandemia, mas saibam que se vocês estão passando por isso, saibam que não estão sozinhos. Nós temos lidado aí com vários restaurantes que têm tido muitas dificuldades, têm vindo a nós aí buscando soluções, principalmente com receio, né, do impedimento de se manter no Simples em 2022 por conta dos débitos tributários. Então, a gente só queria que vocês tranquilizassem, se vocês estão aí estão perdendo o sono, não percam, por favor, estamos aqui para unir forças e para a gente pensar aí em conjunto em relação a estratégias para que, se for do interesse da sua empresa se manter no Simples Nacional em 2022, que isso efetivamente aconteça, tá? Então, antes da gente começar a falar do Simples Nacional e refletir se ele efetivamente é o melhor regime de tributação para a sua empresa, o Luiz Henrique, ele trouxe aí uma informação muito relevante, de que ali no iniciozinho de setembro, muitas empresas receberam, de fato, notificação do fisco, informando que, em virtude das irregularidades, ou seja, dos débitos tributários, caso não houvesse essa regularização, caso a empresa não se mantivesse em conformidade com o fisco, num período que foi dado ali para as empresas de 30 dias, elas poderiam perder realmente essa possibilidade de se manter no Simples Nacional em 2022. Então, o que aconteceu? Muitas empresas, muitos restaurantes estavam aí na expectativa, e a gente conversou com vários empresários do ramo, estavam de fato na expectativa de que viria um refis, um parcelamento especial com redução de multa, com redução de juros, e nós começamos a acompanhar isso de perto, né? A nossa função aqui é acompanhar isso de perto, e acompanhamos toda a tramitação, estamos ainda acompanhando a tramitação do HELP, né, que seria esse parcelamento aí destinado às empresas do Simples. Contudo, ele não saiu até agora, né, e todas as notícias que temos é de que ele não sairá tão cedo, porque o Congresso Nacional está muito focado ali na questão da reforma tributária, e o governo federal, principalmente, precisa que alguma medida seja tomada, porque ele está com
com muito déficit, né? Então, precisa aí realmente trazer mais receitas, né? O que parece para nós, contribuintes, um baita de um contrassenso, porque nós já precisamos pagar muito, né, em relação ao tributo, nossa carga tributária no Brasil é enorme, principalmente quando a gente olha o retorno disso para nós como cidadãos, esse retorno tão falho, né? Mas, enfim, o fato é que o HELP não veio e muitas empresas, para se manter em regularidade, tiveram que recorrer a parcelamentos normais, fizeram parcelamentos ordinários ali no âmbito do Simples Nacional. Muitas não conseguiram, não tiveram fluxo de caixa para fazer, e aí temos que pensar em alternativas, tá? Então, o primeiro ponto, que aí eu vou já jogar a bola para a doutora Amanda para a gente começar essa reflexão, antes de tudo, a gente tem que realmente pensar como empresário, pensar de forma estratégica, se de fato o regime do Simples Nacional é o melhor regime para a empresa. Porque muitos pensam o seguinte, olha, mas eu ainda não faturo 4 milhões e 800 mil reais no ano, não faturei nos últimos 12 meses, então, para mim, por obviedade, meu regime é o Simples Nacional. E aí acaba se desesperando com o simples fato de pensar que não vão se manter no Simples Nacional em 2022. Contudo, essa não é uma visão correta, pelo menos não de uma forma unânime, não para todos os tipos de empresa. Então, a gente tem que fazer algumas reflexões aqui para chegar à conclusão de que, olha, sim, passei pelo teste, então eu sei que a minha empresa, para ela, o Simples Nacional é o melhor regime tributário, ou não é o melhor regime tributário, então tem que seguir por um outro caminho, tá? Então, vou abrir aqui a palavra para a doutora Amanda, para a gente começar a refletir sobre quando o Simples Nacional é o melhor regime de tributação para a minha empresa. Doutora Amanda, se puder compartilhar aqui conosco como temos feito essas análises aqui para trazer um pouco de esclarecimento para o nosso público aqui. Está fechado seu áudio, Amanda. Agora sim, estou no celular. Gente, o Simples Nacional, ele é um regime tributário, como vocês sabem, em faixas de faturamento. Ele é progressivo, né? Então, quanto mais alto o faturamento, maiores serão os tributos incidentes. Mas, além desse ponto do Simples Nacional, temos a questão de que ele é um regime tributário por si só, um regime tributário beneficiado por si só. Então, as empresas ali dentro, elas conseguem aproveitar questões de momento de incidência para poder reduzir ali a carga do Simples, como a tributação monofásica e a tributação do ST, né, do ICMS-ST, substituição tributária. Mas, caso os produtos comercializados pelas empresas tenham benefícios fiscais como alíquota zero, tributos beneficiados mesmo, a gente não consegue aplicar de forma cumulativa com o Simples Nacional. Então, é um dos primeiros pontos que nós observamos. Essa empresa, esse restaurante, ele vai comercializar alimentos. Grande parte dos alimentos, eles estão na cesta básica da alimentação, que tem tributos diferenciados, tanto no PIS e na COFINS, quanto no ICMS. Então, nosso primeiro ponto é avaliar qual a proporção disso, de que forma a empresa poderia se beneficiar e como que está essa faixa de faturamento das empresas. Então, a gente sabe que o limite máximo do Simples Nacional hoje é de 4 milhões e 800, mas não para todos os tributos. Para o ICMS, o limite do Simples Nacional é 3 milhões e 600 ainda. Então, caso a empresa se aproxime desse percentual desse volume de faturamento, nós sabemos que o ICMS, principalmente para os restaurantes, o ISS, ali para quem é hotel, eles são tributos que serão recolhidos à parte do Simples. Então, tudo isso impacta muito claramente no nosso planejamento tributário, no resultado que a empresa vai ter e no objeto tributário dessa empresa. São dois dos principais pontos ali que nós analisamos. Claro, existem outras questões, como folhas de pagamento. Se a empresa tem muito funcionário, quanto mais funcionários a empresa tem, quanto mais onerosa é essa folha, o Simples Nacional ele acaba absorvendo essa parcela da tributação sobre a folha dentro do seu próprio fechamento. Ali a gente paga uma única guia e uma parcela dessa guia do Simples Nacional já compreende a parte patronal do INSS. Então, quanto mais a empresa tem funcionários vinculados ali
mais isso pode ser benéfico. Mas, ao mesmo tempo, nós temos visto um movimento, principalmente dos restaurantes, aqui nós também estamos em local no litoral, aqui estamos em São Francisco do Sul, por exemplo, em Santa Catarina. E aqui nós vemos como isso é sazonal, aqui somos uma região turística aqui em São Francisco, então, chegando no final do ano, os restaurantes contratam muita mão de obra terceirizada, tem muita contratação em terceirização. Isso não é uma folha de pagamentos, é uma contratação de prestação de serviços. Acaba trazendo esse custo a mais, acaba trazendo um custo, mas que não é necessariamente folha de pagamentos. Então, também é algo que precisa ser avaliado, como que isso está sendo gerido pela empresa, de que forma isso vai impactar ali nos custos da empresa e na forma tributária também. Aí, falando disso, já entramos na questão dos insumos. Nós falamos muito a respeito de insumos, que para restaurantes, claro, dependendo de cada situação, para restaurantes nós sabemos o quanto os insumos são onerosos. E tudo isso pode resultar numa análise tributária mais benéfica para o lucro real, por exemplo, que é um regime que beneficia as empresas que têm muitos gastos com insumos, com mão de obra também, com compras, energia elétrica, tudo isso que a gente sabe que para os restaurantes é algo muito expressivo. Claro, o regime do lucro real é o que a gente mais compara para os restaurantes, mas também é um regime tributário que pode trazer vantagens desde que a empresa tenha um controle muito eficiente dos seus custos, das suas despesas. Então, nem sempre, a gente falou de todos esses exemplos aqui, mas nem sempre o Simples Nacional ele vai ser a melhor opção. Em muitos dos casos, sim, se a empresa está ali dentro das primeiras faixas de faturamento, ele pode ser um bom regime tributário, pode trazer grandes soluções, mas a gente acaba entrando, a gente observa muitas empresas recebem um ato de exclusão, nossa, preciso voltar para o Simples no ano que vem, mas sem parar e fazer essa reflexão de realmente você vai desencaixar todo um valor do seu caixa, vai fazer uma gestão de passivo. Realmente é o que a sua empresa precisa estar no Simples ano que vem? Claro, a gestão do passivo, como a gente vai conversar aqui, a gestão dos débitos, parcelamentos e adequar essa parte da empresa é muito relevante, mas talvez a empresa ela esteja se preocupando com isso só pelo motivo do Simples Nacional, e nem sempre essa máxima que a gente vê no dia a dia, né? Então é importante, a primeira reflexão, então a primeira estratégia que a gente pode, uma vez que você está agora, e agora é o melhor momento do ano, decidindo, né, planejando a sua empresa em 2022, para e faça essa simulação, faça essa comparação da sua empresa, já pensando em tudo que você está planejando para 2022, compare como será no Simples Nacional, como seria no lucro real, como seria no lucro presumido. Porque, como a doutora Amanda falou, é possível que no seu caso o Simples Nacional seja o melhor regime de tributação, mas a depender de como está a sua empresa, é possível que o lucro real, de repente, seja o melhor. Então, todas essas análises são muito importantes de serem feitas, tá bom? Se eventualmente você não está você não é um empresário do ramo de bares e restaurantes, aí sim a gente teria que fazer uma análise ainda mais precisa. Queria, doutora Letícia, aproveitar para também reforçar esse entendimento, porque são duas situações bastante distintas que a gente está discutindo aqui hoje. Uma, a circunstância do passivo já instalado para essa circunstância do termo de exclusão, né? E a outra é esse planejamento, que é o que a gente está se propondo como momento de planejar 2022. E aproveitando, a pandemia gerou muito essa possibilidade de sairmos de uma zona de conforto e começarmos a analisar outras circunstâncias. E o porquê a gente está levantando um bate-papo de 2022, que é o que a gente chama da fase de perpetuação da empresa e recuperação dela ao longo prazo. Então, não é simplesmente uma ação imediatista de resolver um problema. É de resolver um problema, mas também pensar o futuro e estabelecer o futuro, porque, às vezes, você vai encontrar situações de muitos restaurantes que compram em outros estados e não se beneficiam de crédito disso, de ICMS, quer dizer, tem algumas particularidades que podem estar presentes no dia a dia dessa sua empresa que não estão sendo avaliadas e estão analisadas apenas
pelo prisma, como você mesmo colocou no começo, de valor de faturamento, e não avalia esse impacto tributário que acontece nessas, porque você pode estar economizando bastante em relação a exatamente ter esse regime tributário adequado à sua característica de negócio, que possa ser... Acontece muito aqui na Bahia, por exemplo, a compra de carne, de insumos em outros estados. Então, a antecipação tributária. Então, você tem aí vários elementos a discutir que é importante que se tenha esse horizonte, aproveite esse instante para fazer a gestão do passivo, mas também de fazer uma gestão de futuro, que significa perpetuar e melhorar os seus indicadores a partir de 2022, que essa tem sido a nossa grande preocupação, de municiar os nossos associados de exatamente informação para que ele tenha conhecimento e conteúdo de chamar a perpetuação do seu negócio a partir de 2022. São desafios enormes, né? Sem dúvidas, Luiz Henrique. E a gente quis resumir, claro que a gente não está tratando de uma ciência exata, e cada negócio é um negócio que tem as suas peculiaridades, mas a gente trouxe 3 pontos principais aí que pela nossa experiência, demonstram que valeria a pena a empresa não permanecer no Simples Nacional em 2022, de forma estratégica, tá? Então, o primeiro ponto é faturamento superior a 3 milhões e 600 mil, porque como a doutora Amanda bem ressaltou, acima dessa faixa de faturamento, tanto o ICMS como o ISS já não estão mais sendo recolhidos de forma unificada, então eles passam a obedecer às regras normais dos estados e municípios. Então, primeiro ponto de atenção. Segundo ponto de atenção, que a doutora Amanda trouxe também, vamos reforçar aqui, é a comercialização de produtos com benefícios fiscais. Porque se você comercializa muitos produtos com benefícios fiscais e você está no Simples Nacional, não há uma cumulatividade de benefícios fiscais, porque o Simples Nacional já é um benefício fiscal. Então, vale a pena levar em consideração e fazer o cálculo de como seria a sua empresa fora do Simples Nacional, aproveitando esses outros benefícios fiscais que são aplicados a produtos como frutas, carnes, laticínios, todos os produtos da cesta básica alimentar. E, por fim, os custos elevados. Então, sempre essa análise dos custos, muitos deles, se a gente está pensando, vamos estudar eventualmente um lucro real, muitos geram crédito. Então, geram crédito de PIS e COFINS. Muitos são abatidos da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. E também a margem de lucro, que é um ponto fundamental para que a empresa precisa saber, de fato, qual é a sua margem de lucro, porque se ela for muito baixa, o Simples Nacional não vai ser o melhor regime, muitas vezes, tá? Se vocês forem tendo dúvida, gente, ficando à vontade, não sei se alguém quer fazer algum comentário nesse ponto, se podemos seguir. Tudo certo aí? Então, vamos seguir aqui, tá? Tudo certo, doutor. Eu estou acompanhando aqui, qualquer pergunta eu lhe sinalizo. Tá. Então, só vamos ressaltar. Nada é uma verdade absoluta, não estamos trazendo uma ciência exata. Então, o importante é que vocês, pelo menos, fiquem com isso em mente, não tenham a pré-concepção de que eu não estou faturando ainda o limite do Simples Nacional, então isso quer dizer que o Simples Nacional é o melhor regime para a minha empresa. Isso não é uma verdade, tá? Então, precisa ser feita essa análise aí, que nós aqui da área tributária chamamos de um planejamento tributário, ok? Então, passando esse ponto e pensando aí que a sua empresa precisa fazer a gestão... Doutora. Oi, doutora. Oi. Só gostaria de fazer uma colocação, já que a senhora permitiu aí a gente fazer as colocações. Aqui, Eliseu, a gente faz parte de uma empresa de consultoria empresarial. Eu vi aqui no chat, muito legal saber que temos outros consultores aqui. Isso, a contabilidade. E concordo plenamente com o que a senhora está colocando, de fato é isso. Mas, assim, tem feito uma reflexão aqui dos nossos clientes. A maioria são clientes pequenos, que talvez não fature aí os 3 milhões e 600 ou os 4.800, mas fatura a metade ou um valor próximo. Agora, qual é a grande dificuldade hoje? Aí eu já estenderia um pouco mais para a realidade do nosso país. A dificuldade de você ter uma contabilidade organizada, né? De você ter uma documentação hábil. Por exemplo, aqui em Salvador. Aqui em Salvador é um lugar maravilhoso, enfim,
os restaurantes vão para as feiras livres comprar, né? Então, você não tem nota dos produtos de cestas básicas, de carne, enfim. É muito complicado para a gente aqui na Bahia, em Salvador especificamente, tentar colocar um restaurante lucro real, né? Pelo faturamento, talvez seria algo interessante, mas pela falta de organização, pela falta de gestão, que não tem, fica muito difícil. Mas, teoricamente, o que a senhora está colocando é bacana, é isso mesmo, isso acontece. Talvez aí no Sul, enfim, vocês conseguem aplicar, mas aqui para o Nordeste, Bahia, Salvador, a gente fica um pouco distante dessa realidade, né? Isso queria fazer essa... É Eliseu, né? Eliseu, seu nome? Isso. Eliseu, Isso. muito boa a sua colocação, e até um ponto que a gente traz atenção, a gente trabalha aqui muito com governança, com compliance tributário, e uma das nossas missões, Eliseu, e que também, eu sei que às vezes é uma dificuldade, mas eu sei que também é uma missão de vocês, é a gente trabalhar nessa conscientização do cliente. Claro que isso às vezes demora, eu já fiz trabalhos com cliente que eu tive que preparar a empresa dele durante um ano todo, antes dele migrar para o lucro real. Mas uma vez que o empresário, claro que a decisão sempre vai ser do empresário, né? Nós não tomamos decisão por empresa nenhuma, nós aconselhamos e orientamos. Mas uma vez que para o empresário, ele tem que pensar o que dói mais, né? Vamos pensar ali na dor, o que dói mais? Pagar mais? Só que, né, então, ele paga mais, ele está pagando por ser desorganizado. Né? Se para ele fizer mais sentido pagar pela desorganização, ok, é uma decisão dele. Agora, se dói mais no bolso dele essa desorganização, porque isso está fazendo com que ele tenha que pagar mais tributos, de repente, de uma forma estratégica, nós podemos estar lado a lado desse empresário pensando em alternativas para que ele possa, sim, ir organizando a empresa dele para que ele possa desfrutar do melhor regime, do regime menos oneroso. De novo, né, Eliseu, eu tô falando, não é uma ciência exata, cada empresário tem uma forma de pensamento, nós aqui lidamos com diversos perfis de empresário, a gente sabe que tem, principalmente, a gente vive num país que a cultura do empreendedorismo ainda não é uma cultura irrigada na mente das pessoas, tanto que nós temos estatísticas, né, de que a média de duração de um CNPJ, de uma empresa, do seu início até o seu fim é de 1 ano. Então, a gente sabe que a realidade do nosso país é de que pela falta de conhecimento, pela falta desse ensino mesmo, né, de saber o que é ter uma empresa, saber o que é gestão, acaba que muitos empresários, pela desorganização, estão no simples, pagando mais e continuam mesmo assim com débitos e não conseguem regularizar nunca. Então, assim, vamos levantar um ponto de atenção, porque também é nossa missão levar essa conscientização e estar ali lado a lado para auxiliar. Talvez isso não aconteça da noite para o dia, como não vai acontecer, mas a gente consegue mudar a mente de um empresário para que ele possa enxergar que ele pode crescer e de repente ele está hoje, não está nem faturando 1 milhão no ano, mas ano que vem ele vai faturar 1,5 milhão, depois 2, depois 3, e vai numa crescente, quão esse empresário não vai nos ser gratos? Porque olha o que a gente conseguiu trabalhar junto com ele. Então, eu concordo 100%, a gente fala diariamente com diversos perfis de empresário, mas a gente sabe que é a nossa missão estar lado a lado do empresário, auxiliando e ajudando ele também nessa organização, tirando muito dos medos, né? A gente sabe que a área tributária é uma área que traz muito medo, né? O fisco, aquela questão, né, ainda de ter o leão ali, a gente sabe. E vamos trabalhando juntos aí para que a gente seja realmente um elo de parceria, como vocês são, como nós somos. De novo, a decisão sempre vai ser do cliente. A nossa missão aqui é orientá-lo, né? E de repente, se não... eu particularmente gosto de fazer um trabalho muito bom com os contadores, né? Porque a gente sabe da dificuldade de muitas contabilidades também. Muitas contabilidades elas também têm dificuldade com o lucro real. Muitas contabilidades também não estão preparadas para atendimento. Só que isso pode mudar também. E a gente precisa levantar essa bandeira, né? Porque se a gente não faz isso, as coisas vão continuar sempre do jeito que estão. Então eu deixo aí esse ponto de atenção. Mas obrigada, viu, Eliseu? Obrigada por trazer isso à tona, porque a gente sabe que é uma realidade. Tá bom?
Gente, e até complementando aqui, eu trabalho muito na parte prática também, então trabalhei muitos anos dentro de contabilidade. No planejamento tributário, a gente costuma falar, a gente não adianta criar uma planilha bonita, colocar tudo ali dentro que o cliente executa, fazer um cálculo ali, até uma coisa que a gente fala muito para as empresas. Eu posso apresentar um cálculo ali maravilhoso, dizendo, olha, para você, de acordo com os nossos cálculos aqui, o lucro real vai ser mais interessante. Mas eu preciso ter noção da vivência prática daquela empresa, então não adianta. Ele diz para mim que tem um custo mensal de 50 mil reais, mas esses 50 mil reais não tem documento fiscal. Então, não vai ser uma despesa dedutível, por exemplo. Eu sei que a gente não vai conseguir implementar. Então, por isso que a doutora Letícia comentou, a gente tem momentos que a gente trabalha com períodos de 1 ano, 6 meses, para deixar aquela empresa pronta, se for realmente melhor para ela. E isso a gente aconselha quando? Quando a gente vê empresas que querem parar de crescer só para ficar no simples. Isso a gente vê muito. Nossa, estou estourando faturamento, o que eu posso fazer? Vou parar de emitir nota agora, vou abrir outro CNPJ da minha esposa, do meu filho, do meu cunhado, vou colocar um pouco do faturamento ali, um pouco aqui, para não somar. Então, a gente vê as empresas fazendo toda essa engenharia ali, que no final dá muito mais trabalho do que a gente sentar, realmente organizar. Claro, a organização tem custo? Tem. Custa sistema, ERP bom, emissão de nota fiscal de forma correta, tem que ter controle financeiro, tem que ter interação com o contador, porque, claro, se o cliente... Eu sei que é uma dificuldade muito grande das contabilidades com lucro real, o cliente que não manda o documento. Então, é difícil, é complicado, mas, assim, essa organização, ela tem um custo, mas nós fazemos um trabalho de conscientização muito grande com as empresas. Claro, tem empresário que ele vai escolher, não, eu quero continuar trabalhando nessa engenharia, abrindo 5 CNPJs que a gente, de forma alguma, aconselha, é algo que traz muito risco, mas a gente sabe que tem empresário que vai seguir por esse caminho. Mas para aqueles que querem refletir, que é o que a gente está propondo aqui, essa reflexão, a gente trabalha muito de forma preventiva e planejada para o futuro. Claro que, nesse caso das empresas, vão na feira, não vem nenhum documento fiscal, e às vezes é mais barato para o empresário, mas às vezes não é a maior parte da compra dele. Então, tudo isso vai do caso a caso. Tem casos que a gente vai olhar, olha, no cálculo muito bonito, ficaria muito bom, na prática não dá. E tem outros casos que a gente vai trabalhar junto, o empresário vai sentar com a gente vai desenvolver um plano. Mas é bem legal a gente comentar isso, porque parece que são mundos muito distintos, assim, quando a gente fala, o contador fazer um planejamento tributário, ou o contador executar o lucro real, o advogado vai trazer aquele planejamento tributário. E é uma coisa que a gente não faz separado, são coisas juntas, né? É uma coisa que não é algo dissociado, né? É algo muito prático associado, mesmo. né? Parceria. Parceria. A parceria tem que ser. Perfeitamente. A parte final que a senhora colocou é realmente o contador e o advogado, nesse caso específico do planejamento tributário, tem que andar juntos, né? A gente já participou de alguns serviços aqui em conjunto, e a grande dificuldade é realmente a falta de documentação. Né? Você vem ali uma acervo de despesa, 60% são despesas não dedutíveis, não tem a qualidade. Aí você começa a trabalhar, enfim, aí você não consegue chegar. Aqui na prática, a gente tem aqui 22 anos de contabilidade, você não consegue chegar 100% na prática de uma organização, de ter despesas dedutíveis. Mas é muito difícil. A gente que vive no operacional, no dia a dia, é muito difícil. Né? Se coloca aí uma margem de 5% a 10% de despesas, que são despesas que você não consegue aproveitar. Né? Tem empresas de lucro real aqui que ele já aceita no prejuízo aquela margem de despesas que ele não vai ter nota, não vai ter como comprovar. Né? Mas perfeito, isso mesmo, concordo. Estamos juntos aí. Mas faz parte, né? Faz parte. A gente sabe que todo empresário, por ser empresário, ele já está adepto a correr riscos, né? Então, a gente tem que estar... A nossa missão, realmente, a nossa obrigação, diria, é estar lado a lado do empresário aconselhando, fazendo o máximo para que ele possa gerir bem esses riscos e levando estratégias, né? Então, de novo, cabe sempre ao empresário a escolha. Mas aí a gente trouxe aqui alguns pontos aí de importância, por que as empresas
não apenas para se manter no Simples Nacional, mas por que é importante estar regular, né, perante o fisco? Por que é importante estar com essa conformidade, como eu chamo de compliance? Porque a gente sabe que, Letícia, é um contrassenso, vou estar em regularidade e vou controlar fluxo de caixa. Você vai controlar números, né? Se você quer crescer, quer que seu negócio cresça, você tem que ter a noção real, ou mais próximo da realidade dos números. Isso é importante para a expansão dos seus negócios, é importante porque alguns fiscos estaduais, eu acredito, até onde eu sei, a Bahia ainda não está, mas muitos fiscos estaduais e a União Federal, Fisco Federal, estão cada vez mais montando programas de conformidade e esses programas trazem classificação dos contribuintes. Então, os fiscos atribuem notas aos contribuintes de acordo com a sua regularidade fiscal. Então, aqueles contribuintes que têm maior regularidade fiscal vão ser aqueles contribuintes que vão sofrer menos fiscalização, que vão ter mais acesso a serviços do fisco, que vão ter mais acesso a benefícios fiscais, a parcelamentos facilitados. Isso é uma realidade. Como a gente sabe que a cabeça, e que nem só a cabeça, né, nem só a conscientização, mas o fluxo operacional, ele não fica perfeito da noite para o dia, e até o Eliseu trouxe isso muito bem. Quanto antes o empresário passar a ter essa conscientização e adotar a cultura da conformidade, mais benefícios ele vai ter no médio e longo prazo e vai estar preparado para quando efetivamente ele precisar ser classificado pelo fisco para poder ter acesso a serviços de forma mais vantajosa e de forma mais privilegiada, tá? E claro, né, a gente sabe que o custo da desconformidade pode levar a fechar as portas, né? Então, e pode trazer mais ônus, porque se você tem dívidas, parcela a dívida, continua com dívida, sai do parcelamento, excluído do parcelamento, a hora que vai parcelar de novo, esse parcelamento fica mais oneroso. Então, tudo é uma questão de cálculo, saber para onde que você quer que a sua empresa vá, quais são as suas metas, o que você planeja para o futuro, se você quer pensar no crescimento sustentável da sua empresa. Então, se a tua ideia é o sucesso da sua empresa e o crescimento constante dela, você vai ter que passar pela regularidade fiscal, tá? Vai ter que começar a ter o pensamento da regularidade, da conformidade fiscal. Então, essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta, né? Será que tudo isso, o Eliseu já trouxe, mas será que tudo isso que a gente está falando se aplica à sua empresa? O Eliseu já estava ali antecipando com a bolinha de cristal dele, né? Mas é a pergunta que a gente joga a bola para vocês também. Mas que caminho você quer percorrer daqui para frente? Né? Como você está pensando no seu 2022 e os próximos anos? Com base no que a gente falou até aqui. Mas vamos lá, se a realidade da sua empresa é que ela possui débitos e que, de repente, hoje você teve que parcelar o débito, você tem que estar pensando se vai parcelar, está pensando em como vai fazer para a sua empresa se manter no Simples Nacional em 2022, a gente trouxe algumas reflexões aqui também. Eu jogo de novo a bola para a doutora Amanda para a gente falar do que a gente tem visto aqui em relação aos clientes, se vale a pena ou não fazer o parcelamento dos débitos do Simples Nacional. Doutora Letícia, só antes de passar à doutora Amanda, só para referendar o que você colocou nessa transição final, que foi a questão do score, aqui na Bahia já está em fase de implantação também esse processo de score, de avaliar os contribuintes nesse sentido. E eu não queria, já que vamos entrar agora, a partir de doutora Amanda, com essa posição, trazendo as transações e trazendo esse universo, também para já começar a marcar que o próprio surgimento da transação tributária já é um espelhamento desse início de nova configuração da relação do fisco com os contribuintes, né? Que não é mais um mero refis como a gente tinha antigamente, que era simplesmente uma adesão total. As transações e a própria edição do HELP, que já está vindo também, ela prevê uma análise dentro de um quadro de até pode chegar a tanto, dependendo do impacto que aconteceu da pandemia dentro dos números da empresa, ou seja, não é mais aquela fórmula una
né, que simplesmente pegava todo mundo, botava num bolo só e fazia uma ação. Então, a transação tributária já é um princípio evidente dessa nova formatação de relacionamento entre fisco e contribuinte, né? Eu acho que isso... E não é à toa que o próprio Refis agora tem sido demorado e muito discutido em função exatamente desse choque das composições que todos estavam acostumados de, a todo final de ano ou perto das eleições, aparece um refis, entra todo mundo e aí simplesmente vai lá e refinancia. Então, a transação traz os novos elementos na discussão e é importante a gente trazer isso também, porque nós vamos olhar agora as transações, as modalidades, e elas preveem uma situação de até X, mas que não necessariamente serão cumpridas de maneira igual para todos, né? Elas serão avaliadas caso a caso, a importância das simulações e do enquadramento. Então, isso é muito importante que o empresário tenha essa noção de entender que o fisco tem cada vez mais um olhar aprofundado dentro da relação e dos números das empresas e está maximizando ao máximo esse processo todo de adequação de composição de débitos, né? Isso é uma mudança aparentemente agora pequena, mas ela é conceitualmente muito ampla e mostra que é um novo momento de relacionamento da gestão tributária dentro das empresas, né? Sim, muito, muito bem colocado, Luiz, e é bom saber que o fisco da Bahia já está atento, né, já está aí também com esse projeto de classificação da conformidade dos contribuintes. E um ponto bem importante que você destacou aqui, Luiz, e que acabou que eu não comentei antes, é o fato de que hoje o fisco, de uma forma geral, né, seja União, Estados, municípios, ele está todo digital, né, e cada vez mais ele vai migrar para um formato 100% digital. Isso faz com que todos os dados tributários produzidos pelas empresas sejam cruzados entre os diversos fiscos. Ah, Letícia, aí lá no Simples Nacional está tudo consolidado, fica mais fácil ainda esse cruzamento de dados. Então, vai ficar cada vez mais fácil para o fisco também verificar as irregularidades. Hoje ele já consegue verificar irregularidades dos contribuintes. Ele só não autua todos os contribuintes porque ele ainda não está 100% organizado, tá? Mas é uma realidade que tem sido alterada constantemente, principalmente agora porque, como eu comentei lá no início, o fisco está precisando de receita. E a gente sabe que quando ele está precisando de receita, o leão aperta, né? E vai assim, não importa o tamanho do contribuinte, o tamanho da empresa, ele quer arrecadar. Por isso que ele já começou. Lembre-se que ano passado o fisco já foi bem mais leve, né? No envio aí das notificações de exclusão, das notificações para regularização, e esse ano já começou cedo. Então, já é um sinal aí de que você precisa acender o alerta vermelho se sua empresa está num nível de desconformidade muito grande, tá? Doutora Amanda, quer passar, né, começar a falar aqui da questão dos parcelamentos? Sim, inclusive, a parte de parcelamentos, ali, as questões de parcelamentos do Simples Nacional tiveram algumas mudanças ali bem recentes, né? Então, no ano de 2019, a gente teve uma mudança ali na forma de parcelamento do Simples. O que acontece? A gente não pode manter, a empresa não pode manter mais de um parcelamento ativo dentro do Simples Nacional. E isso não poderia ser feito dentro do mesmo ano. Então, se eu acumulasse débitos dentro do mesmo período, por exemplo, acontecia muito, ainda acontece, né? Mês de janeiro até o dia 31, as empresas têm para comprovar regularidade fiscal e ter deferido o pedido de opção do Simples. Então, o mês de janeiro é o mês que o pessoal faz parcelamento. É o mês que as empresas procuram ali, de última hora, parcelar, regularizar, para entrar no Simples naquele ano. Mas, se durante o ano acumulam-se débitos, até então eu não poderia ter um novo pedido. Mesmo que eu desistisse do parcelamento até 2019, eu não poderia fazer um novo pedido dentro do mesmo ano. Teria que esperar virar o ano, para que lá em janeiro, quando a empresa tivesse com aquele medo de novo, de vou fazer a opção, estou com débito simples, nós entrarmos com o pedido de parcelamento. Hoje nós conseguimos, né? Isso mudou em 2019, a gente consegue fazer mais de um pedido de parcelamento dentro do mesmo ano, mas eu preciso desistir do parcelamento anterior,
Se eu já tenho um dentro daquele período, eu desisto e faço um reparcelamento, incluindo novos débitos. Em relação aos débitos que foram objeto de desistência e reparcelamento, eu tenho um pagamento de uma entrada agora. Então, 10% caso aquele débito seja objeto de uma desistência e 20% se mais de uma desistência, 20%. Então, em muitos casos, a gente tem visto na prática, muitos casos onde esse 20% ele inviabiliza a adesão ao parcelamento no Simples. Atendemos recentemente um cliente que tinha um total de 555 mil de débitos e 20% disso, que era a entrada exigida, foi um valor muito relevante, né? Deu 100 e poucos mil reais. Então, ele teria que desencaixar esse valor do bolso dele para poder comprovar a regularidade fiscal. Isso independente de ser agora, em 2021 ou em janeiro de 2022. Então, o primeiro ponto que nós vemos é qual é esse valor de entrada que a empresa tem para poder, que a empresa tem que recolher ao fisco para aderir a um parcelamento, e se não vale a pena fazer o pagamento isolado daqueles valores que estão ocasionando os 20% de entrada, aqueles valores que foram objeto de desistência. Primeiro ponto que nós olhamos, será que vale a pena parcelar mesmo? Será que essa entrada o cliente vai conseguir pagar? Será que esse fluxo de caixa, esse desencaixe de 20% não vai onerar ainda mais essa empresa? E ela vai começar o ano com um caixa muito mais frágil? Então, são os primeiros pontos que nós vemos. Para solucionar essa questão, o que a gente pode fazer? Planejar o pagamento de parcelas isoladas, como a gente falou, desses débitos aí que estão ocasionando a entrada de forma isolada. Podemos solicitar ou requerer ali para a Procuradoria, entrar em contato com a Procuradoria e requerer inscrição dos débitos em dívida ativa. Aí eu saio do âmbito da Receita Federal e passo para o âmbito da Procuradoria. Claro, uma coisa que nós sempre falamos é que a entrada dos débitos na Procuradoria, ele aumenta o valor total dos débitos, nós temos um acréscimo de 10%. Mas, como a gente vai entrar mais a fundo aqui, nós estamos em momento de transações especiais, que concedem descontos, inclusive sobre esses encargos que são acrescidos ali no total do débito. E mesmo que não estivéssemos nesse momento de transação, e muitas vezes foi uma solução muito importante para essas empresas, porque mesmo que eu tenha um adicional de 10% sobre o débito, e eu conseguir parcelar esse adicional, não precisar desencaixar do meu bolso 20% do total da minha dívida, já é algo muito bom para muitas empresas. A gente já conseguiu resultados muito positivos em relação a isso, empresas que ficaram mais tranquilas em relação ao seu caixa em afastar o pagamento dessa entrada. É claro que o pagamento dessa entrada, ele começou a ser exigido por conta dessa prática reiterada das empresas no mês de janeiro desistirem de parcelamentos e entrarem novamente. Então, é algo que a gente tem que observar esse histórico da empresa. Quando a gente vai requerer algo para a Receita ou para a Procuradoria, claro que nós temos que ter esse conhecimento no histórico da empresa bem fundamentado para levar para esses órgãos e demonstrar realmente a boa-fé da empresa em pagar. Que muitas vezes isso pode ser questionado também. Será que essa empresa que está reiteradas vezes desistindo de parcelamento e criando inadimplência, ela tem boa-fé? Então, acho que um dos pontos que nós sempre analisamos também com o empresário, para que essa regularidade fiscal, para que esse planejamento de regularidade fiscal, ele realmente se perpetue, não seja algo momentâneo para entrar no Simples Nacional, e depois disso a gente ter uma recorrência, né? Isso também é observado pelos órgãos, pela Receita, pela Procuradoria. Doutora Amanda? Deixa eu só fazer uma observação aqui. Então, hoje, o que nós temos, né? Nós temos a possibilidade do parcelamento no âmbito da Receita Federal, como a doutora Amanda trouxe aí, tem essas exigências, né? No caso do reparcelamento de uma entrada, e as parcelas não sofrem nenhum decréscimo de multa e juros, e você tem um limite ali de 60 prestações para que você possa regularizar sua dívida. Hoje nós temos também, de forma até uma estratégia que nós temos adotado com os clientes, é fazer uma simulação se não valeria a pena tirar esse parcelamento do âmbito da Receita e levar para o âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, a Procuradoria, ela é a responsável pela gestão da dívida quando ela já está numa dívida ativa, né? Já está prestes a ser executada perante o Poder Judiciário.
E existem diversas formas de parcelamento hoje, na verdade, tem um termo técnico que é transação. A transação, ela pressupõe que o contribuinte ele está abrindo mão de algo e a Procuradoria também está abrindo mão de algo para que ele chegue num acordo. Então, o que acontece? A Procuradoria abre mão, muitas vezes, da multa, dos juros, ou de parcela de multa e juros, ou abre mão do recebimento da dívida em menos parcelas e dilata o número de parcelas, mas o contribuinte ele também abre mão porque ele confessa a dívida, porque ele se coloca, ele assina ali termos de que ele vai se comprometer ao pagamento para que ele tenha acesso a esses benefícios. Então, como a doutora Amanda colocou, é muito importante que faça essa simulação entre qual tipo de parcelamento que vale mais a pena. Quando o parcelamento vai para o âmbito da Procuradoria, ele sofre um acréscimo também, ele sofre um acréscimo de 10%. Contudo, a depender da forma e da possibilidade que o contribuinte tem de gerir, de parcelar no âmbito da Procuradoria, mesmo com esse acréscimo de 10%, depois ele recebe tantos descontos de multa e juro que o débito dele, no final das contas, cai bastante. E ainda sem a necessidade, né, de dar aqueles 10% de entrada ou 20% de entrada, você dá uma entrada pequena parcelada em 12 vezes, e ainda tem aí várias outras prestações. Então, a gente colocou aqui as 4 principais formas de transação que estão em aberto até o fim do ano, prazos diferenciados ali, mas pelo menos até o fim desse ano nós temos essas possibilidades, como uma alternativa estratégica para que o contribuinte, aí pensando já no setor de bares e restaurantes, para que esse contribuinte possa gerir os seus débitos sem comprometer tanto o seu fluxo de caixa e se manter numa regularidade fiscal para que em 2022 ele também se mantenha no Simples Nacional. Luiz Henrique, quer fazer um comentário? Desculpa, acho que eu te interrompi. Não, doutora Letícia, eu ia exatamente entrar por esse caminho, porque que a gente brinca sempre, você já ha sido uma parceira frequente, sabe que a gente fala, que a gente brinca do papo reto, né? Porque exatamente para mostrar isso, assim, a boa parte dos empresários, a gente, quando foi discutindo esse assunto, à medida que foi surgindo a emergência da busca da solução, é o conhecimento de que existem perfis de dívida, né? Porque quando ele se imagina devedor da Receita, para ele é devedor de imposto e é um só. Então, são tipos diferentes que vão impactar nessa negociação e nessa estratégia de gestão do passivo, que é exatamente o que você colocou. Os que estão na Receita Federal e os que estão na Procuradoria. A grande maioria dos empresários não tem essa noção do entendimento do que é um, do que é outro. E é importante essa observação que você fez, exatamente porque isso impacta diretamente a gestão desse passivo. É entender que estão na Receita e outro que está na Procuradoria já em dívida ativa, e ainda tem outras questões, FGTS e INSS, que também precisam estar regulares para a manutenção junto ao Simples no ano que vem. Então, você veja, são, em tese, 4 tipos de dívidas, né, que podem estar presentes sobre a mesma empresa, e cada uma delas com possibilidades de negociações distintas e possibilidades distintas, porque, a princípio, o empreendedor faz a conta, olha, quanto é que eu devo, como é que eu posso parcelar isso e qual é o valor da mensalidade da parcela. E a gente precisa trazer essa clareza, como você mesmo colocou no início, de provocar um entendimento mais ampliado, para entender que tem várias peças desse jogo que podem trazer, porque, às vezes, uma solução que imediatamente possa parecer melhor, quando você junta todas essas variáveis, essa ordenação pode, às vezes, impactar enormemente no valor da dívida, né? Sem dúvida, Luiz, é isso que a gente quer mostrar para vocês aqui. Por quê? Porque a gente tem visto na prática alguns clientes nossos que já vêm com, olha, eu tenho essa dívida e o meu contador me apresentou essa possibilidade de gestão dessa dívida. E normalmente a gente vê o quê? A possibilidade do parcelamento ordinário ali, ou alguns contadores já conhecem a possibilidade da transação, muitos conhecem, só que muitos não conhecem a operacionalização disso e acabam trazendo soluções que não são as mais benéficas. Isso sem querer comprometer nenhum trabalho e sem querer fazer uma crítica, né? Como eu falei, os contadores são os nossos parceiros,
mas às vezes é por um desconhecimento, então também cabe a nós trazer esse conhecimento até para melhorar e auxiliar ainda mais tanto os nossos parceiros contadores como os empresários de uma forma geral. Aí eu vou também abrir para a doutora Amanda comentar sobre essas 4 formas que a gente tem analisado aqui, para que fique mais claro para vocês, fique mais visual aqui no exemplo prático. Sim, gente, até complementando aqui, quando nós falamos de estratégia ali, de tratar estrategicamente a possibilidade de solicitar a inscrição de um débito em dívida ativa, como bem colocado, é um passo a mais, né, no processo de cobrança desses débitos. Então, o que nós sempre deixamos claro para a empresa? O débito fiscal, o passivo tributário, ele tem um caminho de cobrança. O primeiro passo dele é o reconhecimento dessa inadimplência por parte do fisco. Isso acontece bem automático ali na Receita Federal com o envio de tudo eletrônico, das obrigações eletrônicas. Num segundo momento, quando, enfim, tem vários tratamentos internos entre a Receita e a Procuradoria, o débito chega num valor, ou, enfim, o próximo passo é encaminhar esse débito para inscrever a dívida ativa. É algo que acontece entre Receita e Procuradoria. Então, é encaminhado para essa procuradoria efetuar a cobrança do débito, e aí o próximo passo é judicializar o débito. Então, o que pode acontecer com esse débito? Ele pode vir a ser objeto de constrição de bens, né? O empresário pode perder algum bem, pode ter a conta bancária dele bloqueada, ali quando começa a ação judicial, que é esse último passo da cobrança, digamos assim, a inscrição em dívida ativa está no meio. O último passo é a judicialização, e é onde realmente os atos do fisco para cobrar começam a ficar mais incisivos, ali realmente começa a acontecer uma cobrança. Então, a gente sempre trata sobre esse momento como algo bem específico para o empresário. Ele tem que entender que ele deu um passo a mais naquela cobrança. No momento que a gente vai para uma inscrição e adere a alguma dessas possibilidades aqui que a gente vai falar, que são algumas opções que estão disponíveis, algumas possibilidades, né, dependendo do formato da empresa, se vai ter desconto ou não, depende muito de como essa empresa operou durante a pandemia. A gente sempre avisa sempre informa que também é um cuidado a mais que o empresário tem que ter com o débito. Ele deu um passo a mais na cobrança, então agora a gente tem que ter outros cuidados, exige uma manutenção maior por parte desse empresário, controlar o pagamento dos débitos, realmente seguir com esse controle de gestão de passivo, porque o próximo passo pode ser um bloqueio na conta bancária se ele deixar de pagar, perder a transação. Então, é muito importante que a gente coloque isso também para quem está aqui com a gente, quem quer adotar estratégia, ou para quem é empresário e quer seguir nessa linha, beleza? E o que nós temos hoje são 4 possibilidades diferentes, né? Temos o programa emergencial para o setor de eventos, que se aplica para muitos restaurantes. Ele é um programa bem interessante, tem uma possibilidade bem relevante de desconto, chega ali até 70%. Do débito total ali em relação a juros, multa e encargos. Encargos são esses honorários da procuradoria que a gente chama. Então, tudo isso todo esse acréscimo ao débito, que não é o valor original, ele pode ser objeto de um desconto aqui no programa emergencial do setor de eventos. Quem pode aderir? Os restaurantes que têm atividades vinculadas a eventos. Então, grande parte dos restaurantes vai estar enquadrada nessa possibilidade, é uma das mais interessantes. Caso não tenha essa atividade, é interessante você pensar, se você não faz, por que o restaurante não tem essa atividade? Será que eu realmente não executo? Então, se você não executa nenhuma atividade vinculada a eventos, shows ao vivo, algo assim, realmente o restaurante não vai ter acesso. Mas se há a atividade da empresa, se ela executa essa atividade, provavelmente vai estar disponível para vocês esse formato de parcelamento. Para as empresas do Simples ali, micro e pequenas empresas, vai até 145 vezes a possibilidade de parcelamento, que é bem superior ao que nós temos nos parcelamentos normais, que é 60 vezes. Então, acaba trazendo esse fluxo de caixa. A entrada no programa emergencial do setor de eventos não é uma entrada relevante, na verdade, ele é um parcelamento escalonado, ele tem escalonamento de parcelas até chegar na última parcela bem reduzida. Então, é algo que pode trazer um benefício bem interessante para o fluxo de caixa da empresa, tá? Temos a transação tributária de pequeno valor. São algumas dívidas apenas, aqui a gente tem um pouco menos de possibilidades, né? Menos empresas provavelmente vão se enquadrar nessa possibilidade.
são as dívidas que foram inscritas até o ano de 2020, vai se enquadrar nessa transação, e até 60 salários mínimos. Então, são valores mais... São valores mais menores, né? Valores que chegam a menos proporção, e que a gente também pode parcelar ali com desconto de até 50%, e aqui os 50% inclui o total da dívida, certo? Então, os descontos que a gente vai conseguir não estão limitados aos juros, multa, encargos. O total da dívida pode ser objeto de 50%. Tá? A transação extraordinária é uma transação para empresas que não conseguiram se adequar em alguma das possibilidades de desconto, tá? Na extraordinária, também temos um prazo de 145 meses para pagar, não temos descontos, e a dívida integral parcelada nessa quantidade de vezes, que pode ajudar muito a empresa. E quando que ela não tem direito, quando que ela não vai conseguir descontos? Quando a empresa não conseguir comprovar, ou quando ela não sofreu, né, com a pandemia, quando ela não teve queda de faturamento, quando ela não teve impacto na folha de pagamentos, com a demissão de funcionários, quando ela não conseguir demonstrar que ela teve algum tipo de perda, algum tipo de impacto negativo com a pandemia. O que a gente imagina, assim, na prática, a gente viu muito poucas empresas, né, que não sofreram com a pandemia, principalmente restaurantes. Os restaurantes, hotéis foram, acho que, os segmentos mais impactados, né, foram os que mais sofreram com isso, foram os que fecharam realmente, eram os locais, são, né, os locais de movimentação, então acabaram sofrendo muito. Então, muito dificilmente vai ter um restaurante que não vai conseguir ter essa comprovação para chegar ou no programa emergencial, ou na transação de dívida de pequeno valor, ou na excepcional, que é quem realmente, aqui nessa transação excepcional, a gente realmente vai trabalhar com essas premissas, e os descontos também chegam ali a 70%, e também são 145 parcelas. São essas 4 possibilidades que daí o cliente de vocês, ou o empresário, vai ter acesso aqui, de acordo com as comprovações. E isso nós sempre analisamos, nem sempre aquela transação que ficou melhor para um restaurante fica melhor para o outro, e nem sempre por conta do desconto, é por conta das parcelas, da forma de pagamento. A transação excepcional exige uma entrada fracionada, a dívida de pequeno valor também, a transação para pequeno valor também exige uma entrada fracionada. Então, a gente acaba tendo essa análise de fluxo de caixa e de desconto para poder avaliar ali em caso a caso, tá, gente? Doutora Amanda, gostaria de aproveitar a sua fala já também, quando você traz todos esses elementos. Sem dúvida, uma das questões que eu mais escuto dos empreendedores é o seguinte: ok, há um desconhecimento geral das possibilidades de transação, aquilo que a gente falou. Para eles é assim: eu devo para o fisco e estou esperando o refis sair, né? Então, a questão é assim: todos hoje estão nessa iminência de aguardando, poucos estão avaliando essas possibilidades como já apresentadas, que estão assim colocadas, todos estão mais ou menos na busca assim: ó, vai sair o help, o refis, e é melhor esperar ou não é, e eu poderei fazer adesão a ele ou não, caso eu já me regularize aqui. Então, são basicamente as questões mais preponderantes que eu tenho ouvido aí permanentemente de todos, desde que surgiu esse processo. Que luz a gente pode trazer para eles nesse sentido? Na verdade, o projeto do HELP, ele veio muito semelhante ao que é o programa emergencial do retomada do setor de eventos. Ele veio com descontos, né, conforme a empresa teve um percentual de queda de faturamento. Também é um programa onde a gente precisa comprovar essa perda de faturamento, essa queda no faturamento, e é muito semelhante a essas transações que a gente já tem disponíveis até o dia 29 de dezembro, para adesão. Então, o HELP, ele veio ali com uma proposta inicial, acho que foram 180 meses de parcela, né, para a empresa do Simples Nacional. É um prazo mais delongado em relação aos 145 meses que nós temos aqui, mas, em contrapartida, nós temos possibilidade de desconto hoje até 70%, e o HELP eu preciso comprovar também em qual medida a minha empresa perdeu de faturamento. Então, nem sempre, acho que na visão que nós tivemos, nos estudos de caso que nós fizemos ali, comparando o HELP, nós já temos
opções boas hoje para as empresas. Nós já temos possibilidade de desconto. O HELP, ele não necessariamente vai ser a melhor opção para a empresa. Caso ele seja aprovado nesses moldes, 180 meses, caso a empresa tenha realmente uma queda de faturamento muito relevante, que traga um desconto de juros e multa bem expressivo, nos projetos eles preveem, né, tanto do HELP quanto o outro Refis, eles preveem a possibilidade de adesão em desistência. Eu posso desistir da minha transação tributária, do meu programa emergencial, e posso entrar no HELP se ele for aprovado nesse mesmo formato que a gente tem de proposta ali, né, que prevê isso. Na verdade, a grande parte dos parcelamentos que eles vieram, parcelamentos especiais, tem essa previsão. Eu aderi a um parcelamento que não é tão bom quanto esse novo que saiu. Vou conseguir fazer a desistência e aderir novamente. Ótima vez. E uma outra questão que ficou levantada, até o Evaristo também sinalizou aqui agora no chat, é quem pode participar do PERSE, né? Porque surgiu lá atrás uma instrução normativa indicando que teria que estar em 3 de maio, se não me falha a memória, com registro nos quinais lá no Cadastur, né? Uhum. E boa parte dos restaurantes os restaurantes não são obrigados a terem registro no Cadastur, é um registro que ele é facultativo. A gente até, na época, inclusive, desde o começo do ano passado, a gente vem reativando essa possibilidade aos associados de fazerem a adesão ao Cadastur, porque não implica em nada, e nesse sentido de obrigatoriedades ou de custos, mas poderiam abrir possibilidades, que era quando exatamente estava se discutindo no Congresso o surgimento do PERSE. Mas eu já tenho visto, na prática, alguns restaurantes que não estavam nessa condição de Cadastur, mas têm o seu KNAI ligado a eventos, que conseguiram adesão e acesso ao PERSE. Na prática, como é que você está enxergando isso? Na prática, na verdade, nós temos as portarias da PGFN que estão regulamentando toda a questão de possibilidades de parcelamento. A portaria da PGFN, ela prevê bem claro ali, claro, a gente tem uma normativa geral e tem as normativas esparsas, como a gente fala, para não ser tão técnico assim. Mas tem uma normativa principal, que a partir dali a gente vai entender como funciona, e virão outras normas regulamentadoras. Provavelmente essa que você citou é uma dessas normas regulamentadoras. Mas o programa ele é voltado para as empresas que exercem essa atividade econômica e que tenham... claro, que exerçam atividade econômica e que consigam comprovar mediante o cadastro das atividades. Mas nós conseguimos enxergar isso de forma mais ampla, até para poder chegar a mais empresas, colocar muitos limitadores em relação a cadastros, em relação à comprovação, acaba inviabilizando muitas empresas de aderirem ao PERSE. Mas, na prática, nós temos visto que o fisco abriu realmente para as atividades até correlacionadas. Então, eu tenho uma opção no sistema daquela atividade correlacionada para poder fazer adesão ao PERSE. Caso as empresas entendam que elas exercem aquela atividade, mas não houve a liberação, nós temos orientado a entrar em contato com a Receita Federal, com a Procuradoria, com ali a PGFN, que é o órgão que regulamenta as transações nesse sentido, e consiga comprovar, abra um requerimento, faça um procedimento para que seja reconhecido que a empresa tem essa atividade econômica, até seguindo a premissa principal aqui, que é beneficiar as empresas que exercem atividade, não que tem X, Y, Z cadastro. Então, por conta disso, nós entendemos, nós como advogados, entendemos que é algo que pode ser questionado se tiver muitas barreiras. E, Amanda, é importante a gente colocar aí também, porque a gente tem visto muitos colegas e colegas que vêm falar, eu acessei o portal do Regularize e não aparece para mim todas essas possibilidades de transação. E algumas não aparecem de pronto mesmo, né, Amanda? Acho que é importante a gente ressaltar isso, quais que são os procedimentos a tomar. Isso, na verdade, em qualquer dessas transações, eu preciso, antes de fazer alguma adesão, algo nesse sentido, preciso comprovar que a minha empresa, ela sofreu com a pandemia, ela teve queda de faturamento. Então, o primeiro passo é provar isso para a Procuradoria. No momento que a informação for enviada para eles, as possibilidades com desconto serão disponibilizadas ali no sistema da Procuradoria. Então, acaba, muitas vezes, quem vai executar o trabalho para a empresa, né, quem vai executar, acaba não conhecendo tudo que precisa fazer antes de chegar na efetivação,
e acaba vendo, não tem aqui no sistema, então não tem direito. E muitas vezes não é assim. E é o caso do setor de eventos aqui, que é bem específico, é uma transação disponibilizada para um setor, para quem exerce alguma atividade econômica. E grande parte dos restaurantes, eles estão em conjunto com atividades econômicas de eventos, atividades econômicas vinculadas a eventos promocionais, culturais, enfim, shows, música ao vivo. Muitos restaurantes implementam isso, buffets, enfim, casas de eventos, até para quem é hotel, para quem fazia. Então, é muito vinculado a esse segmento. Então, muitas vezes, assim, não tá, eu fiz tudo que tinha que fazer, ainda assim não está disponível para mim, e eu exerço essa atividade, então é o momento de você entrar em contato com a Procuradoria, claro, e seguir toda uma estratégia administrativa, e algumas vezes pode até se transformar numa estratégia judicial, então pode ser o caso, se for negado a essa empresa aproveitar essa possibilidade por conta de uma burocracia exacerbada, a gente pode, se não der certo na via administrativa, contatando, a gente pode até levar isso para uma via judicial, que é a nossa visão aí de advogado em relação a isso, né? Não podem existir tantos limitadores para que a empresa usufrua dos benefícios que a legislação cria de forma geral para aquele setor. Doutora Amanda, aproveitando isso aqui para mostrar que o resumo que está sendo trazido é dos tetos, né? Até onde pode. Então, é aquilo que a gente colocou, a transação é um novo relacionamento de modelo que vai avaliar o impacto, ou seja, de acordo com o impacto do comparativo do receita de 2019 com 2020, é que serão estabelecidos os limites de desconto, o número de parcelas, e por aí vai, né? Que seria um mundo de informação para a gente estar trazendo agora, volume muito grande. Por isso a importância do conhecimento dessas variáveis para a gente poder fazer as análises de simulação dos que a gente está chamando de caso a caso dessa gestão do passivo, né? A gente trouxe até um caso real aqui de um restaurante, um cliente nosso de Minas Gerais, em que foi exatamente essa situação. Ele trouxe para nós o débito. Na verdade, o primeiro trabalho que nós fizemos para ele foi um trabalho de recuperação de tributos, porque muitos bares e restaurantes têm tributos que recolhem a maior por desconhecimento também, né? Por envio aí das declarações de forma equivocada, e a gente sempre faz um trabalho também, nosso compliance, ele é voltado a duas situações, uma é verificar se o cliente está recolhendo tributos a maior, e daí, nesse caso, pedir as restituições e fazer a recuperação desses tributos, e o outro trabalho é voltado à gestão do passivo. Então, a gente começou com o trabalho da recuperação, contudo, como ele tinha débito, a gente não conseguiu viabilizar os pedidos de restituição sem antes fazer a gestão do débito. E aí, quando ele veio com a questão do débito, ele já veio com, mas eu não consigo parcelar porque para mim fica muito caro o parcelamento. E aí a gente orientou e falou, não, mas não é bem assim. E começamos todo o procedimento de gestão desse passivo, né, toda na fase administrativa, sem necessidade pelo menos até agora, não vimos nenhuma necessidade para o Poder Judiciário, mas lá pelas tantas, a contabilidade veio também e foi, não, mas isso aqui é fácil, eu vou lá e faço um sistema. Foi e fez uma outra transação que não gerou nenhum desconto, nenhuma intervenção, ele teria pago a maior quase R$200 mil. Então, aí acho que a doutora Amanda pode explicar um pouquinho melhor aqui todo o trabalho que foi feito. Sim, e até esse quadro que nós trouxemos aqui hoje foi justamente o que nós apresentamos para esse cliente para demonstrar o que de fato foi realizado no trabalho. Nós começamos analisando a questão dos monofásicos. Amanda, fechou a sua câmera e seu áudio. Tá fechado ainda o áudio. Tá fechado? Pronto, abriu. Deu certo? Deu. Uhum. Tecnologia, né? Às vezes falha. Agora sim. Então, nós começamos todo o trabalho com essa questão da revisão dos monofásicos, e nós sempre temos essa interação, né, na verdade, com o cliente, identificando que há o débito ali, a gestão do passivo. Nós criamos com ele toda uma estratégia. Eles eram 3 restaurantes, são 3 restaurantes, com histórico de débitos recorrente, né, então chegamos agora em agosto, com todo o período de 2021 em aberto e outros períodos também de outros anos,
que aconteceu justamente aquilo que nós comentamos ali, ele já tinha feito outros parcelamentos, tinha perdido, a entrada dele ia ficar de R$120 mil, mais ou menos, para ele fazer um parcelamento em 60 meses do Simples Nacional. Então, quando nós orientamos a parcelar, ele disse, não vou conseguir, não tenho dinheiro para isso agora, não vou conseguir entrar no Simples no ano que vem. Claro, o nosso trabalho de gestão de passivo foi em conjunto com a recuperação de créditos monofásicos, mas ele vai trazer esse benefício também para a empresa estar regular agora em janeiro, que é necessário, né, para adentrar no Simples em 2022. E eles até durante o nosso trabalho, nós identificamos ali o termo de exclusão, o ato declaratório de exclusão do Simples, que já chegou para eles agora em setembro, junto com essa leva aí que a Receita emitiu para os contribuintes. Então, nós fizemos todo esse trabalho conjunto, avaliamos as possibilidades, e identificando essa existência de débitos, esse parcelamento que seria muito oneroso no Simples, nós solicitamos à Procuradoria, claro, via processo administrativo, fizemos audiência com os procuradores, explicamos a vontade que essa empresa tinha de regularizar os débitos, para ficar ok em 2022, para aderir ao Simples novamente, e houve a inscrição em dívida ativa desses débitos. Então, com isso, esses valores foram levados para essa etapa de cobrança do fisco, que é a Procuradoria, e é onde nós conseguimos aplicar essas transações. Por que a gente fala tanto dessas diferenças? O débito está na Receita e está na Procuradoria. O débito que está na Receita, ele não é passível de outra forma de parcelamento, a gente só vai conseguir parcelar em 60 vezes mesmo, não tem outra modalidade ali dentro. Não tem transação com desconto na Receita, não tem transação de eventos, não tem dívida tributária de pequeno valor, não tem nada disso. É somente na Procuradoria, quando o débito ele passa para essa segunda etapa de cobrança, é que a gente consegue fazer essa adesão com desconto de juros e multa, e foi o que nós fizemos para esse cliente. Nós concluímos o trabalho de inscrição em dívida ativa ali em um mês, mais ou menos, nós conseguimos levar os débitos para essa possibilidade, conseguimos enquadrar, no caso deles, todos as adesões, né, todos os casos, o PERSE, né, o parcelamento para o setor de eventos ficou melhor, então foi uma opção para as 3 empresas do grupo, e eles também tinham débitos da Previdência que foram regularizados. Em conjunto, ali também foram objeto de desconto, a gente demonstrou que o percentual de desconto, como a maioria dos débitos que foram inscritos eram desse ano, os juros e multa não eram tão expressivos quanto débitos mais antigos, então esse percentual que a gente tem aqui, 26, 25, 28, 32% de desconto, não é o máximo que a gente consegue para uma empresa. Nesse caso, com o histórico de débito mais recente que eles tinham, foi o que foi disponibilizado da melhor forma, a melhor opção. Agora, caso a empresa, o restaurante tenha débitos com histórico mais antigo, com juros e multa mais expressivos em relação ao valor principal, esses descontos podem chegar bem mais do que 25%, 26%. Tá, então foi... Pode falar, pode concluir, Amanda. Não, só concluindo, e esse foi o formato para esses 3 restaurantes. Claro, agora o trabalho continua, né? A gente tem construído uma gestão de passivo diária, eles continuam acumulando passivo, e a gente tem orientado agora a regularização pós-transações. Sim, e é importante que a transação ela teve seu prazo estendido. Então, inicialmente, ela iria até o fim do mês de setembro. Era isso, Amanda? Setembro ou agosto? Agora... Era o mês de setembro. Era até o fim do mês de setembro. Isso. E teve o prazo estendido para o fim do mês de dezembro. Contudo, caso a empresa hoje só tenha débitos perante a Receita Federal, ela tem até o fim do mês de novembro para poder fazer todo esse procedimento de levar os débitos do âmbito da Receita para o âmbito da Procuradoria, porque as inscrições em dívida ativa precisam acontecer até o dia 29 de novembro, é isso? Até o dia 30 de novembro, até o fim do mês de novembro. Até o último dia útil do mês de novembro. E, claro, para o caso do PERSE, né, é importante a gente mencionar que o PERSE tem um prazo um pouco mais curto. O PERSE é até 29 de novembro para aderir. Importante. Então, a transação excepcional ficou até o último dia útil de dezembro, sendo que a dívida ativa precisa estar, né, o débito precisa estar inscrito em dívida ativa
até o último dia útil de novembro, mais a adesão ao PERSE, que muitas vezes acaba sendo mais vantajoso do que a própria transação excepcional para as empresas que se enquadram no PERSE, vai até o fim de novembro. Então, a gente tem aí um pouquinho mais de um mês para poder fazer toda essa estratégia aí da isso, SEP. doutora Letícia, eu queria aproveitar isso, essa sinalização que vocês fizeram, para poder exatamente levantar essa questão do prazo de decisão, né, da tomada de decisão. Porque, como eu falei, todos estão aguardando na cadeira o refis, que eles chamam de refis. O help não vai vir tão cedo, Luiz, a gente já tem Pois é, alertado então esse deadline começa a se aproximar, né? E infelizmente a gente tem visto como postura do fisco, do governo de uma maneira geral, levar essas questões até os últimos instantes como instrumento de pressão e fazendo com que a coisa aconteça. Vídeo que aconteceu com o pessoal do MEI, dos microempreendedores individuais, que na véspera ele estava soltando as informações de que tem até amanhã para poder regularizar, senão vai desenquadrar todo mundo e vai cobrar todo mundo. Quando chegou no amanhã, ele está prorrogando por mais de X tempo. Então, isso é sempre levado ao extremo. E a questão Mas do olha help... só, Luiz, a gente analisou todo o projeto do HELP, ele fica muito parecido com o do PERSE, PERSE, ou muito próximo da transação excepcional, em alguns casos, assim, pouca diferença, mais vantajoso. E, assim, para quê? Né? Para que você vai remediar e, de repente, correr o risco, se você pode prevenir agora, e caso venha o HELP, seja mais vantajoso, no seu caso, você faça a migração. Exatamente. Então, a gente não tem recomendado aos nossos clientes ficar aguardando, porque a gente está acompanhando as notícias. A gente sabe que o Congresso está agora, ele quer fazer a reforma tributária andar antes de pegar e olhar para parcelamento. Então, não deixe para o último dia, não fique aguardando o refis que não vai vir, você pode comprometer todo o futuro da sua empresa. Se você tem uma opção boa, por que não aderir a essa boa opção? Sem dúvida, eu acho a maior virtude desse nosso bate-papo do webinar é exatamente o levantamento dessa questão, porque hoje o quadro geral não vou tomar decisão enquanto não sair, vai sair o refis e eu vou aderir e fazer melhor. Então, por desconhecimento de todo esse material que a gente está trazendo, a importância dele é exatamente trazer esse quadro e isso que você acabou de ressaltar agora, não correr esse risco, ou seja, porque pode estar tomando uma opção agora que seja melhor, e se surgir uma melhor ainda, faz uma nova adesão, né? Mas não fica nesse universo do limbo, que é o pior dos universos, que pode, quando você tomar a decisão para fazer alguma coisa, pode ser que não tenha mais tempo hábil para fazê-lo, né? Exatamente. E aí, pegando esse gancho, a gente conversou com o Luiz Henrique, e nós estamos disponibilizando a nossa equipe aqui para fazer uma análise gratuita, caso seja do interesse da empresa. A gente faz uma simulação gratuita, vê se é possível a sua empresa se enquadrar, seja no PERSE, seja na transação excepcional, ou em alguma outra forma de transação, para que a sua empresa efetivamente se mantenha no Simples Nacional, caso seja o regime mais vantajoso. Inclusive, se quiser que a gente analise essa questão também, a gente está colocando aí a nossa equipe à disposição para fazer esse diagnóstico gratuito, símbolo da nossa parceria de longa data com a Brasel, e até privilegiando aí todo o contato que a gente já teve, já temos alguns clientes aí que estão sendo atendidos pelo nosso escritório, sempre nesse intuito, né, de não deixar que a tributação seja um obstáculo para o crescimento do negócio, né, ao contrário, a gente tem formas estratégicas de fazer com que a empresa cresça, mesmo estando em conformidade com o fisco, né? Que é o que eu chamo de crescimento sustentável a longo prazo. Maravilha. Eu coloquei no chat aí o link do formulário, caso alguém tenha interesse em fazer o diagnóstico gratuito. E lembrando que é um diagnóstico, tá, gente? A gente não vai avançar nenhum sinal, não vamos tomar nenhuma decisão em nome do empresário, a gente só faz o diagnóstico, apresenta, como uma forma realmente de trazer uma clareza, tirar as dúvidas
e caso faça sentido avançar com o trabalho, a gente também fica à disposição, mas não há nenhum risco, né? Nesse trabalho não é um trabalho que envolve nenhum tipo de risco, tá? Para a empresa, ao contrário, é um trabalho estratégico que traz um benefício muito grande, como a gente demonstrou ali. E aí, como o Luiz Henrique comentou, a gente deixou um formulário à disposição para quem quiser que a gente faça esse diagnóstico gratuito. Nós vamos solicitar alguns documentos que são necessários para essa análise, né? São extratos dos débitos ali que estão disponíveis no portal Regularize. E todos os esclarecimentos, dúvidas, enfim, ali por meio do formulário a gente vai fazer contato, vai ficar à disposição para poder prestar esse auxílio mais próximo do empresário. Né? E também caso os colegas, consultores, contadores, queiram também conversar mais a respeito, tirar alguma outra dúvida, agora também a gente fica à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Já vamos deixar aqui os nossos contatos também, tanto o contato do nosso escritório aqui por e-mail, como por telefone. A gente fica à disposição para tirar outras dúvidas. Nosso intuito realmente é auxiliá-los, não deixar realmente que por conta de débitos aí que estejam em aberto, a sua empresa não se mantenha no Simples Nacional em 2022, tá bom? E aí eu abro para perguntas, desde logo agradecendo aqui pela atenção, por esse tempo dedicado, uma plena quinta-feira à tarde, né? A gente sabe que cada um tem seus compromissos, então, gratidão a todos vocês por estarem aqui conosco, dedicando esse tempo para realmente trazer mais conhecimento e estratégia para os negócios de vocês. Muito obrigado, doutora Letícia, doutora Amanda. Realmente, não é à toa esse volume todo de informação ainda para tratar de gestão de passivo, ainda bem que está próximo do horário de happy hour, né? Pois é verdade. E assim, a gente trouxe a questão da gestão do passivo, ela é muito mais ampla, né? Claro que a gente tem outras modalidades a depender da situação do débito, mas a gente trouxe o que a gente tem aplicado para os clientes, principalmente clientes do Simples Nacional e que são do setor de bar e restaurante e que tem feito mais sentido. Mas como eu disse, cada caso é um caso, a gente analisa aí as particularidades de cada caso. Maravilha. Aos participantes, se alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta, estamos à disposição para a gente partir para os finalmente. Aí, Luiz, depois a gente pode disponibilizar essa apresentação para os participantes, você tem o contato deles, né? Aí, isso, será enviado. Fique à vontade para compartilhar, mandar o link também do formulário, eles também têm os nossos contatos aqui, então... Presidente Alex está querendo falar. Fica à vontade, presidente. Pode abrir seu microfone. Boa tarde para todos. Boa tarde. Primeiramente, fico muito feliz em saber que tem a possibilidade de compartilhar esse excelente encontro, porque muitos empresários, por causa do horário e da nossa região, graças a Deus, bem lotadas, não conseguiram participar aqui na Costa do Descobrimento, mas será minha intenção absolutamente compartilhar com eles. Eu não sou um técnico, tentei acompanhar totalmente e acredito que eu entendi muitas coisas. Isso significa que a explicação foi totalmente clara, porque quando uma coisa extremamente técnica chega para alguém que não tem um know-how técnico de alto nível, significa que é bem exposta. Então, meus parabéns para vocês. Queria agradecer o presidente Luiz Henrique, porque eu sou testemunho que desde o primeiro momento da pandemia, quando todo o nosso setor estava perdido e pela primeira vez não conseguia acompanhar os pagamentos dos impostos, ele foi uma pessoa que colocou calma, ordem, colocou à nossa disposição instrumentos para tomarmos as decisões certas, ou pelo menos que no momento poderia parecer a decisão certa. Eu lembro de muito conteúdo feito para ele, para o Márcio Maia, que ajudou muito de verdade o nosso setor, os nossos empresários. Como vocês começaram, a primeira tela já fala tudo. Muitas vezes o empresário fica assustado, com vergonha para estar em uma situação dessa, mas o nível emocional é fundamental. Como vocês falaram, a culpa não é nossa.
o que poderia ser uma nossa culpa é não tomar as decisões certas agora. Mas foi fundamental esse bate-papo. Eu, pessoalmente, acredito que vou com força para os empresários da Costa do Descobrimento pedir para entrar em contato com a vossa consultoria para fazer esse diagnóstico gratuito, que acredito que seja uma coisa fundamental. Agradeço por isso. O empresário precisa hoje de entender efetivamente qual cammino percorrer, porque principalmente no empresário de médio porte, a saída do simples parece, na maioria das vezes, como uma tragédia, como uma coisa que vão me excluir do simples, então faço o possível para pagar, porque diferentemente é a minha ruína. Nem sempre é assim. Como vocês justamente falaram, precisa avaliar, precisa um diagnóstico. Às vezes, o contador, no desenvolvimento da própria função básica, não coloca à disposição do empresário, também porque não é o papel dele, 100%, uma análise completa. Acompanha somente aquela que é uma nossa decisão, né? Então, muitas vezes, uma abordagem com uma consultoria, com assessoria como a vossa, desse nível, não é um custo, mas é um investimento, vai ajudar muito a economizar para outros lados. Eu não vejo como um custo, mas vejo como um investimento. Vou pedir para os meus associados entrar em contato e fazer esse diagnóstico. Se for alinhado com a decisão que eles estão tomando, tudo de bom. Diferentemente, vai ser importantíssimo. Então, só agradecer vocês, Amanda, Letícia, pelo vosso trabalho, e agradecer mais uma vez ao presidente Luiz Henrique, porque a Brasil Bahia tem feito um trabalho excepcional em suportar e ajudar o setor de bares e restaurantes nessa fase delicada. Obrigado. Eu que agradeço, presidente Alex, é um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês. A gente está transmitindo esse webinário também pelo YouTube, então outros empresários que eventualmente não conseguiram por conta do horário mesmo estar aqui conosco agora, vão ter a possibilidade de ver depois no horário melhor, que se adeque melhor à rotina. E, de novo, a gente fica à disposição, para nós será um prazer atendê-los. A gente tem, desde o início da pandemia, acompanhado o trabalho da Brasel, tivemos a honra e a oportunidade de estarmos também trazendo um pouquinho de alento no ano passado, junto com o Luiz Henrique, também alertando os empresários que eles têm, muitas vezes, tributos a recuperar por estarem recolhendo a maior. Então, a gente teve aí o privilégio de atender alguns clientes, inclusive temos clientes aqui presentes conosco, e é um prazer tê-los aqui, sempre à disposição. E, de novo, minha gratidão, em nome da Deudi Amaral Advocacia Empresarial, fico de novo à disposição para compartilhar, para tirar dúvida, e sempre que precisarem e que pudermos ser de alguma forma, né, úteis para vocês, podem contar conosco. Quem sabe um evento presencial em Arraial da Ajuda, hein, doutora Letícia? Não, isso já está na agenda, Luiz Henrique. Fazer uma visita aqui, eu não sei mais de qual forma convidar. Então, você sabe, né? Não, a gente já tem aí trocado figurinha com o Luiz Henrique, a gente vai migrar temporariamente o escritório para a Bahia, ficaremos um mês alocados aí na Bahia, porque cada dia a gente vai estar visitando, conhecendo, degustando um sabor diferente de um associado da Brasel, e aí a gente vai fazer também nosso trabalho em loco, que a gente sempre prega aqui, importante estar ao lado do cliente, conhecendo o negócio do cliente, e daí a gente vai ter o maior prazer aí, só que eu não sei como que vai ficar depois dos 30 dias a balança, né, Luiz? Eu só me preocupo com esse ponto. Aí, de repente, no fim dos 30 dias, a balança não vai ser muito amiga. Nós já temos a presença aqui também do Acácio, doutora Letícia, doutora Amanda, que é nosso parceiro lá da Food Quality, além de parceiro de gestão de empresas, é nutricionista. Quem sabe pode nos ajudar nessa incumbência Sim. aí. Acácio, prazer ter você aqui, amigo. Preliminar com a Acácio, então a Acácio já manda ali as coordenadas para a gente poder degustar e continuar amigo da balança. Quiser falar alguma coisa, Acácio, fica à vontade.
Acácio? Não está me ouvindo? Tá sem microfone. Combinado. Queridos, acho que podemos ir para o nosso finalmente. O doutor Alex, como a doutora Letícia comentou, está no YouTube. Eu vou passar o link depois. Claro, também sempre à disposição de vocês para qualquer tipo de consulta, qualquer conversa, qualquer tempo, qualquer dia, qualquer hora. E a gente pode, inclusive, depois, se for o caso, reprogramar algo específico lá para a região da Costa do Descobrimento, dentro dos encaixes de agenda que forem mais interessantes. Mais importante é a gente levar você vê o volume de informação, a gente sabe que é grande, a gente sabe que ele é um pouco, possa parecer no primeiro instante um pouco complexo, mas ele tem muita relevância, né? Então, são decisões que mudam bastante o impacto de fluxo de caixa, de perpetuação da empresa, de gestão, de melhoria. Então, é natural que esse movimento tenha, né, essa curva de aprendizagem e a gente tenha aí esse momento para poder tomar essas decisões juntos. Mas eu queria mais uma vez agradecer a cada um de vocês, agradecer a doutora Letícia Amaral, doutora Amanda Silva, foi um prazer enorme. Eu tenho um dos grandes orgulhos na minha história de vida, essa parceria que se iniciou, né? Fui descobrir, entre aspas, minha prima, lá pelo meio da pandemia da internet. Né, Luiz, que a gente vai descobrir ainda de onde vem. Pois é, e com aquela coisa que eu não deixo de falar nunca, que eu comecei a minha história em 1992, já participando de ações e já conhecendo o IBPT, e agora retornando a isso, Feira do Imposto, tantas outras batalhas, o impostômetro, tantos estudos nessa área. Então, é sempre uma honra e um prazer configurar tudo isso. Agradecer a cada um de vocês, deixar o espaço final para quem quiser dar também suas considerações finais, e eu fico muito feliz e muito grato de poder contribuir com cada um de vocês. Um forte abraço.